Adson, boa tarde. Boa tarde. Ainda tem a última rodada, mas por incrível que pareça, né, o Atlético não depende mais dele. E já fazendo uma avaliação antecipada do porquê chegou nessa situação, você está sendo responsabilizado por ter trocado de treinador no momento em que o Atlético estava bem pontuado. Dizem que essa troca foi pela convivência entre você e o Wagner Lopes. Não estavam mais falando a mesma língua. Foi isso mesmo que aconteceu. O Atlético chega na última rodada, dependendo de outros resultados, por causa dessa troca de treinador? Olha, primeiro, eu acho que você está sendo muito infeliz, né, com essa pergunta e é nítido na imprensa goiana trabalhar no achismo. Não me disseram. Quem te disse isso? Qual prova? Aonde você tirou isso? Vocês têm que ter mais responsabilidade com o que vocês falam. A coisa não é uma bagunça, não é a várzea igual alguns times vocês imaginam. No Atlético tem porquê. Eu te conheço há muitos anos e acho que você tinha que ter responsabilidade em cima disso. Acho até que essa pergunta é uma pergunta que vem pronta dos comentaristas. Eu sei como é que funciona, né? Que no Atlético não funciona assim. Eu, muitas vezes, já deixei meu orgulho de lado, privilegiando o clube. Porque eu também não sou muito orgulhoso. Quem convive comigo sabe que eu não sou assim. Wagner é um cara amigo meu. Ontem, até um clube da Série A paulista me ligou perguntando dele, eu dei as melhores informações. Eu não tenho problema com o Wagner. Liga para ele e pergunta. O problema foi interno, de desgaste, que o grupo não reagia mais. Isso todo mundo aqui que trabalha sabe disso. Todos os profissionais. Agora, a responsabilidade é minha e sempre será enquanto eu estiver sentado aqui. Se eu não estiver sentado aqui e não tiver condição de assumir as coisas, ganhando ou perdendo, eu não tenho condição de estar aqui. Eu tenho personalidade, eu tenho autonomia para exercer minha função. Amanhã ou depois eu posso não estar aqui, porque às vezes a gente vai desgastando, você vai chegando a um ponto, mas eu sei que eu vou deixar um grande legado. O Atlético foi diferente desde o dia que eu pus o pé aqui. Sozinho não fiz nada, mas eu sempre fui um profissional que trabalhei de maneira correta. Agora mesmo eu estava conversando com alguns jogadores, falando que a gente tem que acreditar até o fim, que nós temos que fazer nosso papel, que em 14 nós não fizemos nosso papel, e que nós temos que fazer a nossa função. Eu trabalho com retidão, com seriedade. Algumas pessoas aí têm até comentado sobre algumas situações que o Atlético tem um problema muito sério, que o Mateuzinho não é escalado. Primeiro é o seguinte, tem que trabalhar no achismo, tem que achar um culpado. Se tem um culpado aqui, culpe a mim. Os jogadores não precisam ser culpados. Aliás, nossa campanha ela é muito boa. Ela é uma campanha que podemos chegar a 64 pontos, que é inédito, e não chegar ao acesso. Isso pode acontecer. Mas eu estou muito feliz por tudo que foi feito no Atlético esse ano. Aliás, sempre fizemos da melhor forma possível. Esse ano foi um ano quase perfeito. Ele vai ser perfeito se a gente subir. Mas eu prefiro muito mais, me desculpa até o Vila Nova, está disputando um acesso, está sendo questionado por você, até de maneira que me assusta, porque não é uma pergunta séria, que condiz com a sua pessoa, que eu te conheço há muitos anos, porque está disputando um acesso do que cair para a Série C. Nada contra o Vila, respeito as pessoas de lá. Já tive quase caindo para a Série C, em 2013. Né? E hoje o Atlético é grande na Série B, porque a gente tem uma forma de trabalhar. Isso tem que ser respeitado, tem que ser reconhecido. Nós fizemos um estádio sem dinheiro. Ninguém fez isso aqui com muito dinheiro. Muitos clubes no Brasil têm muito mais condição. Não tem estádio, não tem casa, não tem CT. Então, a única coisa que eu exijo é respeito. A imprensa goiana ela tem que começar a mudar os conceitos. Tudo tem que achar um culpado, tudo tem que achar um alvo. Não. Se a gente não subir, o mundo não acabou, não. O Atlético hoje é um clube auditado, um clube bem melhor do que no passado, um clube que tem toda a estrutura para o futuro. O Atlético é um clube aí elogiado, está aqui um dos advogados nossos, procurado até por investidores, porque nossos balanços são um dos melhores do país. Então,
Vamos parar de pensar pequeno, vamos pensar grande, vamos respeitar o Atlético e entender que o Atlético está no caminho certo. Outra coisa que eu já vou falar. Mateuzinho, para as tietes de plantão, que é todo mundo, é um jogador igual a todos. Igual a todos. Quem fala que eu escalo o time é porque não conhece meu trabalho, que eu sou profissional e, acima de tudo, respeito os treinadores. Eu questiono, quem está mal, eu critico internamente e vou buscar a solução. Agora, o treinador, ele, dentro do vestiário, ele vai tomar a decisão dele. Porque o dia que eu tomar a decisão por ele, eu não tenho condição mais de exercer minha função. Né? Eu não vou ficar em mão de treinador. Por dia que ele sair e falar, olha, eu estou saindo porque você escalou meu time. Então, eu não dou margem. Às vezes, muitos amigos da imprensa, que eu convivo muitos anos, você escala time, eu até brinco. Não, eu ponho um bilhete lá. E tá. Cara, eu não escalo. Eu posso até ter induzido algumas coisas. Eu não sou hipócrita. Como muitos comentaristas são hipócritas. Não estou falando só para você, para todo mundo. A questão é que os caras são muito hipócritas. Eu não sou. Posso até ter induzido, mas na maioria das vezes ajudei, trouxe um norte para a comissão técnica, dei respaldo. Outra coisa que eu quero te falar, o Barroca, hoje, ele é treinador do Atlético na Série A ou na Série B. Ele vai sair porque tem Fluminense, que eu sei, que tem uns clubes atrás do trabalho dele. É um dos melhores treinadores que eu já trabalhei na minha vida. Convicto, sério, não conversa fiado. E talvez se eu tivesse mudado antes, talvez a gente estava com uma gordura maior. Não porque o Wagner é incompetente. O Wagner foi importante para o Atlético. Chegou um momento, o grupo não absorveu mais o discurso dele. Isso é verdade, eu trabalho com a verdade. Não absorveu tudo que ele falava e já estava um ambiente muito ruim. E eu tenho que tomar a decisão. No outro ano, eu deixei acontecer a mesma coisa. E o que aconteceu? Nós nadamos, morremos na praia. Pode acontecer esse ano? Pode. Pode. Eu vou lutar até o fim, vou fazer tudo que for possível. Não adianta perguntar, vai dar mala, isso é contra a lei. Mas tudo que for possível, dentro do que eu acho que é legal, eu vou fazer. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Mas o que acontecer após sábado, 16h30, após o jogo, eu vou encarar com toda normalidade, com seriedade, que isso aqui é um jogo, isso aqui é futebol, e com a consciência tranquila, eu vou ter certeza de que fiz o meu melhor e que o grupo fez o melhor. Eu conheço esse grupo, é um grupo de caráter, é um grupo de pessoas sérias, não tem malandro aqui. Isso eu vou falar normalmente após o jogo, ganhando, subindo ou não. Mas o Atlético é um clube que tem que ser respeitado. Aqui tem uma administração séria, aqui não tem molecagem. Tem muitas pessoas que vivem no futebol a moda antiga. O futebol está mudando todo dia, viu? Jogador vendeu o jogo, jogador entregou o jogo, isso. Não existe isso mais, cara. Não tem espaço no futebol. Há um juiz que operou nós lá. Operou. Juizão entrou lá, mal intencionado, jogadores me relatou, eu estava lá e vi. Fez de maneira cirúrgica, segurou, fez tudo, achou que o jogo já estava ganho quando estava 2-0, e nós empatamos em 2 minutos. Se tivesse mais 5, a gente ia ganhar o jogo. Independente disso, nós tivemos nossos erros, vamos assumir. O maior responsável de tudo aqui é eu, ganhando ou perdendo, né? E não vou me omitir disso. Então, fique bem claro. Desculpe aí até um pronunciamento, né? Mas eu tenho que falar isso, porque muitas vezes, até isento até vocês da Rede Globo, que é até dona do campeonato, que vocês têm uma linha diferente, né? Vocês têm uma linha diferente e talvez não deveria nem estar ouvindo isso aqui. Mas hoje eu vi uma matéria do seu companheiro que não foi positiva. Não foi positiva. Você, aliás, faz matérias que eu sou seu fã, acho você um profissional de ponta, né? Só mostrando as derrotas, os gols que o Atlético tomou. Cara, é o momento da gente blindar os jogadores. O jogador vai vir aqui falar só a mesma coisa. Tem que ganhar, torcer para tudo. Cara, isso não adianta nada. Eles têm que trabalhar para caramba, focar na decisão, e a gente, se tiver levar pancada, vamos levar nós. Entendeu? Então é a hora que os meios de comunicação, eu peço, os meios de comunicação goianos, cara, tem que ter uma postura diferente. Hoje eu recebi uma matéria de Sport TV criticando e muito. Para quem não viu, joga no grupo da imprensa. Criticando e muito a arbitragem, que o atleta pode não ter subido por causa daquele árbitro, que é recorrente que ele fez. Então, a imprensa daqui não fala nada.
né? Tá tudo bem. Se fala, fala pouco. E nós temos que vestir a camisa e fazer 2 times estar na Série A. Amanhã o Vila se preparar e chegar à Série A. Nós temos que defender o futebol goiano. Eu sei que muitas pessoas pensam de maneira diferente, mas eu, enquanto eu militar no futebol goiano, eu vou defender isso. O Adson, aí partindo para o lado dos números, quando a gente olha essas da 28ª à 37ª, nessa penúltima rodada, a gente vê nesses 10 jogos, 3 vitórias, 6 empates e só uma derrota. Quer dizer, são muitos empates, né, nesses 10 últimos jogos. Dá um aproveitamento de 50%, 15 de 30 disputados. Você detectou o porquê desse aproveitamento ter baixado tanto exatamente nessa reta final? Claro, isso aí agora é a verdade. Eu estou olhando no seu olho. Entendeu? E eu espero que quem puder aí, coloca tudo na íntegra. Não põe pedacinho aí para nego criar mentiras em cima de mim e do clube, não. Vou te falar uma coisa com toda honestidade, Vinícius. O Atlético teve uma crise técnica, como muitos clubes têm. Não reagia com o nosso treinador, que é um cara do bem, fez o melhor dele, é um cara que serve para trabalhar aqui de novo, qualquer hora, porque muda grupo, muda jogadores, mas vinha um desgaste já de muito tempo. Não de desgaste pessoal, desgaste no grupo, no geral. Então, trouxemos uma filosofia nova. Nós tivemos, até o Barroca volta, que nosso time tem jogado bem. Nós temos jogado bem. Se falar, uma peça falhou, a outra falhou. Infelizmente aconteceu, individualmente falando, mas éramos para jogo do Operário, o único jogo que nós jogamos mal mesmo, CRB. O time estava na sequência, cansado, aquele negócio todo. Resumidamente, nós tivemos uma crise técnica, não tem problema. Agora mesmo está conversando com o Matheus ali, ele deu até risada das coisas, né? Porque a gente conversando sobre outros assuntos e tal, é um jogador que tem contrato com o clube. Como é que, se o Mateuzinho, se eu tivesse problema com o Mateuzinho, aliás, eu que tenho que falar isso toda hora, ele não estava aqui. Primeiro, eu não vou me apequenar perante o grupo. Eu tenho que tomar decisão. E eu também não vou punir o Atlético. O jogador é um jogador do bem, querido, todo mundo gosta. Eu estava até brincando com ele esses dias, negócio de brinco, pôs brinco do dois lados e tal. Mas eu não tenho tatuagem. Cara, a gente tem um ambiente harmônico. Não tem problema nenhum. O problema são as redes sociais, são os achismos do futebol. Esse é o problema, né? Que é o maior problema, né? Que as pessoas ficam lá longe. Aliás, todo torcedor acha que é técnico de futebol, né? Vai lá no meu Twitter para ver o tanto de besteira que eles falam, né? Eu não vou responder torcedor, eu vou responder com atitudes, com trabalho. O cara que me ofendeu, eu vou bloquear, vou mandar para o jurídico. É assim que eu vou fazer. Mas, resumidamente, nós tivemos uma crise técnica no campeonato na hora errada. Isso foi primordial para a nossa queda de produção. Nosso time era para estar brigando lá com o Bragantino, tecnicamente falando. Mas, infelizmente, são coisas do futebol. Nós temos que encarar de frente, o mundo não vai acabar. Agora, tudo que for possível, volto a dizer, nós e o grupo de jogadores e comissão técnica vamos fazer para nós subirmos de divisão. Watts, boa tarde. Você falou aí que os jogadores não absorveram mais o que o Wagner Lopes, o ex-treinador, queriam até então. Na sua opinião, o que aconteceu isso? Porque o time vinha de um título goiano, vinha bem na Série B e de uma hora para outra aconteceu isso. Cara, é assim, tem respostas no futebol que elas só acontecem com os acontecimentos mesmo. Não tem como você explicar por que aconteceu isso. Às vezes, tem muita coisa no futebol. Eu vivo no futebol há mais de 35 anos. Muitas coisas que acontecem no futebol não tem explicação. Os caras não reagem mais, aí começa todo mundo... o cara é gente boa, mas tá vendo, as mexidas não dá certo. Muitas coisas vão acontecendo e os jogadores vão perdendo o foco. Vai começando a viver com cara de paisagem. E a gente precisa de filosofia diferente, porque todo treinador tem uma forma de abordar diferente. Uns menos, outros mais. E tem coisa que, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar expondo o profissional que saiu. Isso é ruim. Eu não quero expor ninguém. Agora, o Wagner é um cara bom, ele é um treinador light. Ele é um cara que, se precisar dele ir para o confronto, dele impor, fazer uma reunião aqui e ir para cima, não é perfil. Cada treinador tem seu perfil. Mas ele tem os méritos dele. Em um certo momento, ele foi muito importante. Mas a gente precisava de variações, a gente precisava de, às vezes, criar uma alternativa. Todos os times aprenderam a jogar contra o Atlético.
Chegou um momento que os caras já sabiam o que eram os pontos fortes do Atlético. Se não tiver variações, cria muito problema. Então, foi um monte de fatores, nada contra a pessoa. Se eu tivesse tomado a decisão hoje, tomaria de novo. Tomaria de novo. Pode escrever isso 10 vezes, que eu tomaria de novo. Com convicção, pensando melhor no clube. Hoje, é o modelo da nossa imprensa. Ela gosta de trabalhar, achar um culpado. Foi porque o Wagner... Nada disso, cara. Tanto é que eu estou falando aqui, o Barroca não vai ficar no Atlético se ele não quiser. Porque ele tem perfil e vai treinar time grande. Escreve o que eu estou te falando. Ele tem perfil. Ele precisa amadurecer um pouco em algumas coisas, porque tem 37 anos. Mas vai chegar. Ele tem um perfil que eu admiro muito. E vamos trabalhar muito para que ele continue. Ou na A, ou na B. Mas eu tenho muita fé e vou trabalhar muito. E tem convicção que alguém vai tropeçar e esse alguém não é o Atlético. Porque se for o Atlético, vai ser muito injusto. Por tudo que nós fizemos. Trabalhando com pouco dinheiro, com déficit aí de quase 4 milhões, porque não tem receita, tomando dinheiro emprestado para cumprir com as coisas. Não tem jeito, cara. Quer cobrar mais do Atlético. Os times que estão lá, tudo são faraônicos. Eu não vou falar aqui questão financeira. Eu não vou falar coisas aqui porque eu não posso provar. Mas o atleta está aí no meio brigando, cara. Então, com toda sinceridade, para o futebol goiano, eu tenho orgulho do Atlético. O Atlético está fazendo muito, é um time organizado, um estado que não tem incentivo nenhum. Nós só somos cobrados, incentivo nenhum. Para reformar o estádio aí, quem que reformou? Não foi o Goiás? O Atlético já fez isso no Olímpico. Não tem, a conta só fica para os clubes. O problema é só dos clubes. Então, para sobreviver aqui, não é fácil. Adson, são duas situações, né? A gente já está aqui há algum tempo, né, acompanhando seu trabalho à frente do Atlético. E em muitas edições do Campeonato Brasileiro, você fez contratações que foram pontuais e que levaram o Atlético ao sucesso na competição. Nesse ano, das contratações feitas após o Goianão, hoje a gente tem o Natan, que é titular, e tem o Ailon, que vem recebendo uma sequência. Primeiramente, saber de você se as contratações foram aquilo que você imaginava, deram a resposta que você imaginava, num geral, e saber também sobre a situação da arbitragem. Ontem tivemos a oportunidade de conversar com o André Pita, ele falou que você chegou a falar com ele via telefone, mas que ele discorda da opinião do Atlético, que o árbitro errou muito. Ele vai discordar sempre, porque ele é funcionário da CBF. Mas ele tem que cuidar dele, ele tem que preocupar com ele. Se ele discorda de mim, é porque, então, ele não assistiu o jogo. Vocês discordam de mim em alguma coisa? Não. Algum aqui que não foi impedido, que o Ailton tomou uma cotovelada na cara? Aliás, tem tudo editado aqui, ó. Pode passar para a imprensa, né? Para o grupo. Tudo, tomou uma cotovelada na cara. O Gilvan, se vocês for lá no livro de regra, tinha que ter marcado o pênalti em cima do Gilvan, porque de 2 infrações, marca mais grave, que era o pênalti. O pênalti nosso, o árbitro tinha que esperar a conclusão do lance, que foi gol. Então, cara, o André viu outro jogo. Ele deve ter visto o jogo do Vila, que é o time do coração dele, né? Ele deve ter visto. Então, ele está de brincadeira. Se ele falou isso aí, eu volto a falar o que eu acabei de falar. Porque se ele discorda de tudo de mim, ele é um irresponsável. Ele chegou a dizer que concorda só com a questão do pênalti. E aí eu queria que você falasse em cima dessa questão também das contratações. Se a avaliação que você faz dessas contratações do Atlético para a Série B, se agradaram ou se você concorda que não? Agradaram. Nossa campanha é ótima. Aliás, se nossa campanha fosse no ano passado, nós já estávamos na Série A. A campanha do Atlético é muito boa. Não adianta querer a culpada, isso, aquilo. Opção de treinador. O treinador sabe o que ele está montando de time. Cada jogador tem sua característica, né? E essa questão aí, eu saio satisfeito. Eu só não saio satisfeito porque o Atlético podia ter sido campeão. Ter brigado com o milionário, o bilionário Bragantino. Nós podíamos ter brigado. Até o fim. Nós perdemos o gás ali no momento que não poderia ter perdido. Mas, tranquilamente, o Ailton tem feito o papel dele, está ajudando, é um jogador que está jogando uma característica ali pelo lado. Talvez o Jairim, que não agradou, que não rendeu, que não encaixou, mas isso faz parte tudo de um índice de acerto. Isso faz parte, você tem que ter essas margens mesmo. Para mim, o Natan é o melhor volante da Série B. E, aliás, a torcida do Atlético xingava ele de cedo, de tarde, de noite, né? A Gilvan já passou por isso, muitos, né? Nós precisamos mudar a cultura do nosso
torcedor, eu estou falando do nosso, porque eu admiro a torcida do Atlético, é uma torcida que um clube quase acabou e está aí ainda com a gente, porque o clube ressurgiu. Mas tem, em certos momentos, antes da hora, o jogador pegar ritmo, trabalhar melhor, adaptar o clube, quer jogar o jogador na lama, como foi com o Jonathan, com o Gilvan, com muitos outros, né? A gente tem que parar de achar culpados para as coisas. O que aconteceu aqui, a culpa é de todos. Se tem um maior culpado, sou eu, que as decisões são minhas. Bom, Adson, você falou bastante aí em relação à arbitragem e em relação à imprensa. Então quer dizer que a imprensa talvez seja a principal culpada pela situação do Atlético, pelo Atlético chegar na última rodada dependendo dos outros? Outra coisa, Não, se o deixa eu Atlético responder uma, não... depois você faz a outra. Sim. Por favor. Primeiro, que eu acho que parte da imprensa não tem qualificação. Qualificação. Quem, Não, Adson? não. Eu não estou aqui para citar nomes. Eu estou aqui que não tem qualificação. E é muitos, muitos. Outros têm. Tem muitos têm. O seu pai mesmo tem qualificação. Eu acho... a linha. Eu estou falando linha. Eu vou falar para você que, com toda sinceridade, que eu sou muito franco. A imprensa não é culpada de nada. Aliás, ela não faz nada para poder crescer o futebol goiano. Porque ela tinha que ser mais positiva, ela tinha que defender mais os clubes. Houve um pouco da imprensa do Rio de Janeiro, para você ver. Lógico que lá tem um Flamengo, mas tem o Botafogo, tem o Fluminense que está brigando. Eles defendem, trabalham junto, fomenta. Eu não vejo esse perfil aqui. Isso eu não estou falando para você, não. Estou falando num contexto geral. Ela não é culpada. As decisões é minha, as decisões é nossa. Se tem algum culpado de dar certo ou errado aqui, é a minha pessoa, e eu assumo. A imprensa não tem culpa de nada. Ela só não contribui, forma opinião no torcedor, sabe? Cria situações aí que é no achismo. Porque se você chegar para mim aqui, ó, eu tenho prova disso e disso daquilo, eu mudo minha opinião. Eu mudo minha opinião, não sou dono da verdade. Agora, tudo que eu estou falando aqui é com embasamento. Agora pode fazer a outra pergunta. Não, então quer dizer que a imprensa deve falar, por exemplo, o que o Atlético quer ouvir, o que o Vila Nova quer Não. ouvir, o que o Goiás quer ouvir, é isso? Não, então eu estou falando inglês aqui, né? Eu estou falando que a responsabilidade é minha, que muitos profissionais trabalha no achismo. Você não acha que tem profissional que trabalha no achismo? Eles tinham que vir aqui, tirar informações concretas e fundamentadas para dar opinião? Não fala um monte de besteira? Então, você está olhando só para um lado. Olha para um lado. Você não reconhece que o Atlético é um clube que, em 14 anos, mudou totalmente de patamar e hoje é um clube respeitado no Brasil, principalmente. Aqui nós não temos muito respeito, mas que profissionalmente trabalhou. É um clube hoje que trouxe uma rivalidade maior com o maior clube, que é o Goiás. Porque o Goiás aqui nada abraçado sozinho. Com dinheiro, com estrutura. Parabéns ao Goiás, porque pensou de maneira correta, né? Então, nós temos nosso valor. Eu não estou aqui jamais colocando na conta da imprensa. Eu estou colocando porque eu estou aqui para combater e vou combater qualquer coisa. Se falar contra a minha honra, vai responder. Agora, com toda sinceridade, tem muita gente que não tem qualificação. Nenhuma. E você sabe disso, e às vezes não fala para não ficar mal, e eu não vou citar nomes, porque a grande maioria eu tenho amizade, respeito, e não vou entrar nessa seara. Então, só para encerrar minha parte, se o Atlético não conseguir esse acesso, será a sua maior frustração dentro do futebol? Não, de maneira nenhuma. Mas de maneira nenhuma. A minha maior frustração no futebol, eu vou te falar que foi em 2013, os momentos difíceis que eu passei aqui, sozinho, isolado, que nós quase caímos para a terceira divisão. E não tinha condição de comprar nem comida. Então, eu sou um cara muito forte, que eu consegui superar aquilo. Muitos tinham vergonha de falar que era atleticano, esconderam em muitos lugares, né? E eu consegui superar isso. Então, eu sou um cara forte e sempre vou estar lutando. Um acesso, se ele não acontecer, ano passado também batemos na trave. Eu prefiro bater na trave do que ficar lutando para não cair, como foi em 2013. Então, acho que nós estamos no caminho certo, nós temos concorrentes, falta um pouco de investimento, sabe? Porque eu acho até muito injusto que a CBF aceita. Eu acho muito injusto, porque a CBF aceitar um clube como o Red Bull não começar lá na Série D, é desrespeito com quem está na Série D, que tinha que começar na Série D, na escadinha, e chegar a comprar um clube, esbanjar dinheiro, dar 9 mil de prêmio para cada jogador por jogo.
É um absurdo. Aí você vai entrar numa briga dessa, cara. E tem outros clubes agora que estão também partindo para esses patamares. Como é que eu levo o meu grupo aí na conversa, sempre, sem chegar a esses valores? Eles têm companheiros dos outros clubes. Então não é fácil, não é simples, está muito desproporcional, mas enquanto eu tiver força e tiver prazer, eu vou fazer o que eu gosto, que é militar no futebol. Adson, pela sua vivência no futebol também, o que você acha o mais complicado nessa rodada aí para o Atlético subir? Depender do resultado do Vitória, que precisaria ganhar do Coritiba, depender de um tropeço do América e o São Bento já rebaixado, que pelo menos empatasse esse jogo, ou o próprio jogo do Atlético também contra o Sport, que é o vice-líder. Olha, Rafael, primeiro nós temos que preocupar em fazer nosso papel, que é um jogo duríssimo contra o Sport. Segundo, eu vejo complicado você depender de resultados, porque é a única rodada que nós dependemos de resultado, e é a última, né? Então, essa história ela foi escrita de forma muito pesada para nós, emocionalmente falando. Mas se o Atlético chegar e conseguir superar essas adversidades, ganhar primeiro de um grande adversário, e segundo, contar com um tropeço, vai ser um acesso, talvez, o mais comemorado da nossa história, né? É evidente que, quando nós somos campeão em 2008 pela Série C, que foi o primeiro, no contexto do futebol brasileiro, nós andamos mais de 50 mil quilômetros, ele foi fantástico, abriu portas para muita coisa, né? Então, mas essas duas coisas, que é o mais complicado, é depender de resultados. E primeiro a gente tem que preocupar e fazer nossa parte, ganhar um jogo de um time qualificado. Porque se a gente não tiver esse pensamento, se a gente não tiver o foco total nessa partida, pode acontecer como 14, que nós focamos nos adversários e esquecemos de fazer o nosso. Ô, Adson, você falou de números, de adversários, de um punhado de situações. Esse acesso para o Atlético significa não só um acesso, mas assim, seria uma mudança de patamar do clube, já que a gente vê um futebol brasileiro com cifras astronômicas, e chegar à Série A, seria a chance do Atlético tentar se inserir no meio desses clubes? Seria o momento, seria agora, se deixar para depois? Essa trajetória do Atlético fica prejudicada? Como é que você vê isso? O momento tem de ser agora? Como é que você trata isso, a questão do acesso? E, assim, queria que você expôs também números, né? O que significa chegar numa Série A para você? Você falou que trabalha no prejuízo de 4 bilhões. Eu acho que na Série A isso aí pode mudar de situação também. Olha, com toda sinceridade, seria muito importante a Série A para o Atlético nesse momento. Mesmo porque tá aparecendo muitos investimentos, muitas situações que eu acho que um clube na Série A vai participar de grandes decisões no próximo ano, né? Tem muitas empresas do exterior querendo participar, investir nos clubes brasileiros, e você numa Série A facilita muito. E essa questão de marca, de valorização da marca, você está no principal campeonato do Brasil, isso é muito importante, é fundamental. Então, é um acesso que é muito importante, mas a gente tem que tratar de maneira equilibrada, porque também eu não posso entender que, se não acontecer o acesso, o mundo acabou, o Atlético tem que fechar as portas e declarar falência e deixar de existir. Não é assim. É um jogo. Nós fizemos tudo que foi possível durante todo o campeonato para chegar ao objetivo. Caso não aconteça, nós temos que refazer tudo, buscar ter um time competitivo e buscar, normalmente, um acesso. Eu acho que o grande problema do Atlético, que não era nem hora de eu falar, caso a gente não consiga o acesso, foi nós mesmos, né? A nossa irregularidade. Um time que empata 16 partidas, teve tão próximo da vitória. Então, a gente tem que fazer uma avaliação. Ao mesmo tempo, eu espero que a gente consiga ter a pontuação de 64 pontos, que vai ser uma coisa até inédita em pontos corridos, né? Que já aconteceu, mas é inédita, porque os acessos anteriormente, você com 60, 61, você subia. Mas enquanto tiver uma única chance, nós vamos lutar e acreditar, e eu volto a dizer, eu acredito, porque futebol
é o esporte. Vista e durante a sua trajetória aqui no Atlético, você sempre foi uma pessoa que teve posição e não teve medo de expor a verdade que você acreditou sempre, inclusive da arbitragem no jogo em Pelotas e até falar da federação, a federação tem que ajudar e assim por diante. Eu até vim pensando em te fazer uma pergunta. Qual a sua opinião sobre o fato do Bragantino, um time que tem um alto investimento numa reta final de campeonato, mesmo já campeão, poupar quase todo o time para uma rodada decisiva num jogo cheio de interesses, como o jogo contra o Coritiba no último domingo? Eu tenho uma outra pergunta também, até porque, né, você sabe do respeito que eu tenho por você e até admiração. E veja bem, você falou da questão de não escalar time, mas dar opinião, conversar com o treinador. Você concorda com as escalações consecutivas do Ailon e com o Mateuzinho na reserva? E se não, por que não teve uma influência sua do treinador para, por exemplo, tirar o Ailon do time? Primeiro, sobre arbitragem, né? A arbitragem, você começou com a arbitragem. Sobre a arbitragem, eu acho que a arbitragem, a única forma é o árbitro viver da profissão dele. Tem que ser uma profissão no Brasil. Eles ganham bem e precisam ser cobrados, se precisam ser punidos quando não fizer um trabalho de excelência, porque eles têm capacidade para isso. Aliás, hoje virou um comodismo, né? Com esse VAR aí, eles apitam o que quer, porque vai checar no VAR. Aí nós, da Série B, a gente paga um preço altíssimo, porque eles vão mal acostumados lá e erram pra caramba. Sobre a questão do Bragantino, eu acho que a CBF precisa tomar uma decisão. É inadmissível. Você vê o que o Guarani jogou, não deu um chute no gol, uma preguiça, uma falta de respeito com a competição, um jogo transmitido para Brasil e para o mundo. Como é que valoriza um campeonato desse? Com o Guarani jogando daquele jeito, como jogou contra o América. É uma vergonha. Os caras não queriam jogar. Uma vergonha. Se não assistiu o jogo, assista para você ver. Uma vergonha. E depois uma falta de respeito, né? Como o Bragantino fez com a competição, com nós que estamos brigando por acesso, por um time reserva. Então, eu acho que a CBF tem que buscar mecanismo, tinha que buscar uma forma de premiar as equipes por colocação, como está na Série A. Aliás, uma coisa que eu sinto na pele, parece que o único campeonato que existe para a CBF é a Série A do brasileiro. Isso a gente sente na pele. E não é só eu, não. Vários clubes. Precisa olhar para a Série B, um campeonato importante, um campeonato competitivo. Aliás, eu ouvi de um chefão da Globo lá, semana passada, que é um carro-chefe do Sport TV, é a Série B. Ele valorizando a Série B. Então, a Série B precisa ser valorizada, é um campeonato importantíssimo, né? Eu acho que é um grande problema que nós vivemos no futebol brasileiro, porque nós somos um continente, não somos uma França, um Portugal ou uma Inglaterra, nós somos um continente, e o futebol brasileiro é muito maior do que tudo isso. E eles tratam, para valorizar Flamengo, Corinthians, a forma de pagar os campeonatos, ela é muito errônea, muito errônea. Tem que ser por meritocracia. O Flamengo tem uma grande marca, ele vai ser grande sempre, mas precisa ter uma forma mais igualitária, porque do jeito que faz, o futebol brasileiro vai ficar fraco, feio, não vai vender para ninguém lá fora, porque vai contar nos dedos os bons jogos, porque os times que estão embaixo não têm a mínima condição de investir. Sobre a questão do treinador, eu faço minha função, não sou omisso, questiono algumas coisas, mas a decisão, e principalmente o Barroca, ele tem a convicção dele. Acho que o Ailon não é culpado sozinho, ele virou, talvez, uma referência negativa, porque já jogou no nosso maior rival, que é o Goiás, né? Mas é um jogador que está cumprindo a função dele, joga mal ou bem, isso acontece com todos. Lá em Pelotas, nós tínhamos 3 jogadores que jogaram mal, eu acho que ele não estava dentro desses 3. E, normalmente, ele está com a função de acompanhar a lateral, ter força para atacar. É uma característica dele. O Matheus funciona, até na visão dele, talvez como para jogar com 2 meias, como ele entrou. São características e variações que o treinador vai usar. Se ele quiser usar o Matheus jogando e ganhando, eu vou bater palma. Se perder, eu vou cobrar. E se jogar com o Ailon e ganhar, eu vou bater palma. Se perder, eu vou cobrar. É assim que funciona. Não tem exceção a ninguém.
Todos os jogadores aqui são tratados da mesma forma, né? Virou essa conversa aí porque é achismo, é conversa fiada, não tem problema nenhum, né? O Matheus é um cara até importante demais para o grupo, é um cara alegre, não tem problema. Essas decisões ela é do treinador, porque eu não posso tomar decisões para o treinador, porque aí vira várzea. E o Atlético é um time profissional, não é time de várzea. É evidente que eu questiono, eu faço reuniões pós, antes de jogo, mas é minha função. Não quer dizer que eu vou escalar, que eu vou... Há momentos que a escalação do time, eu fico sabendo no dia do jogo. A hora que ele define, que eu nem me preocupo com isso. Eu preocupo é do time estar competindo bem, buscando vencer jogos e buscando a excelência, sempre estar disputando em cima, que esse é o nosso objetivo. Adson, o time do Atlético sobrou no Campeonato Goiano, né, em termos de resultados, inclusive na decisão, no jogo contra o Santos na Copa do Brasil. E desde aquela final contra o Goiás, é uma situação até que eu perguntei, já tive a oportunidade para o Wagner Lopes, para o Barroca, e eles não souberam me responder, e eu sei que você conversa quase diariamente com os treinadores, talvez saiba nos responder. Por que a formação do Atlético, utilizada no Campeonato Goiano, que deu tão certo, nunca mais foi repetida durante a Série B? Eu discordo. Eu acho que o Wagner tentou muito tempo com essa formação. Jogou muitas vezes. Começamos o campeonato com essa formação. Com o Matheus. O Jorginho estava com problema, né? Realmente, desculpa. Mas é uma questão que teve um momento que o Pedro Raul caiu de produção. Aí, depois, acho que o Mateuzinho estava jogando. Aí, teve vários fatores. É evidente que o time vai desenhando também, de uma forma ou outra, de acordo com a convicção do treinador. Isso já foi levantado lá atrás, até por nós aqui mesmo, sabe? Mas no momento, acho que o Pedro não estava no seu melhor momento, acho que o Natan se tornou titular. Teve alguns momentos aí, mas uma coisa você pode ter certeza, que eu vou responder a sua pergunta. Não tem proteção aqui dentro do Atlético. Aqui vai jogar quem for melhor. Às vezes, a visão do comentarista, a visão da torcida, ela é uma visão longe da realidade do campo, do dia a dia, dos treinamentos. Não que o Matheus não queira, está treinando mal, mas é uma formatação de time que cada treinador enxerga. Então, enquanto está as coisas acontecendo, a campanha é boa, eu tenho que acreditar e dar respaldo. É isso que eu faço. Ô, Adson, abri a coletiva, agora eu vou fechar com uma pergunta aqui, já agradecendo a sua atenção com os amigos da imprensa. Você acha que teve incentivo financeiro para o Brasil em Pelotas, que mostrou muita disposição naquele jogo? E se, diante das dificuldades financeiras que o Atlético atravessa no momento, nessa reta final, é difícil um incentivo que é saudável para São Bento e Vitória? Eu vou começar de trás para frente. É saudável, mas não pode, né? Não pode. A lei não permite. Que eu sou favorável à mala branca. Acho que isso é normal. O jogador não ganha bicho. Isso é uma coisa normal. Mas se eu vim aqui falar que eu vou mandar uma mala para o São Bento ou para o Vitória, eu jogo o atleta lá na 4ª divisão, não é isso? Então, é uma questão que o futebol, eu vejo com muita hipocrisia, muitas coisas, né? Mas quem sou eu para querer mudar o mundo, mudar o futebol? O Atlético, nesse momento, fica numa situação muito complexa, né? Porque a gente não pode trabalhar dessa forma. E sobre o Brasil e outros clubes, eu tenho certeza. Só não posso provar. Mas eu tenho certeza, porque eu ouvi até do clube falando que ia mandar, que ia fazer. Então, cara, com toda sinceridade, eu acho que o pessoal da CBF, que faz os regulamentos, as leis, eles precisam sair lá dos ar-condicionado e viver, saber como é que o futebol funciona. Sabe? É a única forma do futebol melhorar. É igual eu estava falando aqui agora sobre o futebol, a Globo é dona dos campeonatos. Ela precisa estudar uma forma profissional, entender que a forma de repartir os lucros, esses campeonatos aí, o dinheiro e tal, tem que ser uma forma como é feito na Inglaterra, na França, na Alemanha, né? Meritocracia para o campeonato crescer e não entrar um Avaí já sabendo que vai cair, Atlético Goianiense quando só bate e volta, porque você não tem condição de investir o que o campeonato pede, que o campeonato exige, né? Mas são situações que a gente aqui tem que ficar fazendo careta para cego para tentar sobreviver.